Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Eliane Prado, criadora do canal Eli Crochê Artesanato. Pessoal, hoje nós vamos aprender mais um modelo de barrado em crochê para panos de prato. Será o barradinho de número 157. Eu fiz ele na cor vermelho, vou apresentar para vocês. Vou passar as seguintes informações para a execução deste barradinho. O pano, ele é tamanho de 50 por 70, eu fiquei aqui com 25 carreiras e 14 centímetros aqui na medida do meu barrado, feito com linha de Tex 151 100% algodão. Eu fiquei com 4 motivos, este trabalho ele é múltiplo de 17 mais 1, aqui pessoal, ó, eu tenho 17 caseados, a partir daqui, ó, até aqui 17 caseados, a partir daqui até aqui, ó, 17 caseados, a partir daqui até aqui 17 caseados e mais um aqui para eu conseguir fazer o ponto bloquinho, né, que é o acabamento, para as extremidades ficarem iguais. Então, pessoal, eu usei 4 vezes 17 caseados. Fiquei com 68 mais um total de 69 caseados. No decorrer da aula, eu explico como que nós vamos fazer essa pontinha aqui do nosso barradinho, tá? Eu não faço mais aquele processo de fazer uma ponta, né? Trabalhar e cortar o fio, para depois a gente fazer o acabamento. Agora a gente trabalha cada desenho, porém, né? Não cortamos mais o fio. Mas no decorrer da aula eu explico para quem tem dificuldade, né, de fazer esta nova técnica, de como vocês continuam a fazer cada pontinha aqui do bico, tá? Então, ao invés de já fazer de um lado aqui do trabalho as correntes, né, e o ponto alto alongado, no momento que eu explico lá, vocês vão fazer tudo ponto baixíssimo dos dois lados, tá? Mas aqui o centro continua o mesmo processo, mas eu explico lá para vocês não ficarem com dúvida, porque teve pessoas de outros vídeos que me pediu para eu voltar a fazer daquela outra maneira, mas eu acho assim que desta forma a gente economiza mais tempo e não fica ali arrematando os fios, tá bom? Então eu tento explicar das duas maneiras aí para vocês. Pessoal, então este é o trabalhinho de hoje. Aqui abaixo do vídeo, no box de informações, vou deixar a relação de material, linha, agulha que eu utilizei. Vou deixar outras quantidades de caseados também para vocês fazerem panos maiores ou menores, tá? Mas não tem dúvida, é só você ir multiplicando 17 pela quantidade de desenho que você quer, mais um, para chegar no resultado final. Aqui no caso eu fiz 4 vezes 17 caseados, eu consegui fazer 4 motivos, tá? E pessoal, se você já gostou da proposta de aula de hoje, já deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos na hora da inscrição, ativa o sininho para receber notificação de vídeo quando eu postar lá no YouTube, nas redes sociais, no Instagram, Eliane Prado 03, você fica sabendo das novidades que eu vou trazer aqui para o canal, tá bom? E aqui abaixo do vídeo tem a parte dos comentários, deixe o seu relato lá, comente, para eu saber se você gosta do conteúdo que eu trago aqui para o canal. Pessoal, mais uma vez eu quero agradecer a todos que se inscreveram,
que, né, pararam aí um pouquinho das suas atividades para poder assistir aqui os vídeos do canal Eli Crochê Artesanato, meu muito obrigado. E eu peço mais uma vez, tá, para o canal poder deslanchar, crescer. No momento que vocês estiverem assistindo o vídeo, se entrar algum anúncio, tentem assistir o anúncio, pelo menos um, dentro do vídeo, né, para poder ajudar aí no crescimento do canal. Eu vou ficar muito agradecida, tá, pessoal? Uma forma aí que vocês me ajudam a divulgar mais o canal, e o YouTube também entende que vocês estão gostando do conteúdo, tá? Então eu peço que vocês assistam pelo menos um anúnciozinho aí no meio do vídeo, tá? Então agora, sem mais conversas, eu vou arrumar a mesa aqui para a gente poder começar a fazer este trabalho de hoje. Vamos começar o nosso trabalho pelo lado direito do pano. Aqui o meu caseado é separado por 2 correntinhas. Aqui eu vou subir 1, 2, 3 correntes. Faço aqui mais 2 pontos altos dentro do caseado e um aqui na base. 2 correntes, um ponto alto no ponto de base. 2 correntes, um ponto alto aqui no ponto de base. Então, nós vamos seguir fazendo até o final quadradinhos vazio, cada quadrado separado por 2 correntes e o ponto alto. E no último caseado, lá do outro lado do pano, a gente tem que colocar também 4 pontos altos. Primeira carreira pronta, iniciamos com 4 pontos altos e fomos fazendo os quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes. Aqui no final também, ó, terminei com 4 pontos altos. A segunda carreira nós vamos ter que repetir novamente os 4 pontos altos e façam 3 correntes, vira o pano e façam todos os pontos altos aqui, que são 4 de base. E vamos voltar a repetir os quadradinhos vazios, que são 2 correntes e o ponto alto, em cima de ponto alto agora. Então, eu vou fazer o meu até o final. Aqui, então, eu terminei a segunda carreira de pontos quadradinhos vazio, conforme explicado no bloco anterior. E no finalzinho aqui, eu terminei com os 4 pontos alto. E para a terceira carreira, já subi 3 correntinhas aqui no início e já fiz aí mais 3 pontos altos e um quadradinho vazio, tá, pessoal? Então, os cantos não mudam, tá? Quando eu voltar aí com vocês, eu já venho com ele pronto. Então, assim ficou o cantinho. A partir daqui, nós vamos fazer agora um total de 19 pontos altos. Então, contando com este primeiro, ó, eu vou colocar 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base. Sempre assim, 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base, até nós ficarmos com 19 pontos altos, tá? Nós vamos precisar de 6 quadradinhos aí de base para colocar os 19 pontos altos. Então, aqui, pessoal, nós fizemos os 4 pontos altos, 2 correntes para fazer o quadrado vazio, e aqui nós colocamos um total de 19 pontos altos. Na divisão aqui, ó, eu preciso de 11 quadrados vazio, aqui 19 pontos altos, 11 quadrados vazio, 19 pontos altos, 11 quadrados vazio, 19 pontos altos, e no final aqui eu fico apenas com 10 quadrados vazios e os 4 pontos altos para a terceira carreira. Na quarta carreira, eu já subi 3 correntes, virei o meu trabalho, já fiz o canto com mais 3 pontos alto aqui e adiantei, pessoal, 9 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes, tá? Então, aqui eu tenho 9 quadradinhos. Agora, a gente tem que fazer novamente
19 pontos altos, mas a gente vai fazer aqui, ó, 2 pontos altos dentro deste quadrado vazio de base e vai completar aqui, ó, todos os pontos até a gente ficar com 19. Aí, os últimos 3 aqui, ó, no finalzinho, a gente vai fazer um quadrado vazio, tá? Porque os 19 pontos, como a gente colocou neste quadradinho de base, o finalzinho aqui não vai precisar, tá? Porque dá 19 pontos até aqui, ó. E aqui nós vamos fazer um quadrado vazio, tá? E assim nós vamos fazendo, depois dos 19 pontos alto, vamos ficar também com um total de 11 quadradinhos vazio aqui, tá? Ó, na divisão, eu vou fazer o meu, já mostro. Carreira de número 4 pronta. Aqui eu fiquei com 4 pontos alto, 8 quadrados vazio e aqui 19 pontos alto. Aqui na divisão continuou com os 11 quadradinhos. Assim eu fui fazendo por toda a extensão do meu trabalho, chegando aqui no final, 19 pontos alto, 2 quadrados vazio e 4 pontos alto. Observe que eu estou pelo lado do avesso do pano, então os cantos eles não vão ser iguais, tá? Por causa da posição do morango. E para a próxima carreira, ó, já subi 3 correntes, virei o trabalho, já fiz mais 3 pontos alto, adiantei também 2 quadrados vazio. Aqui passamos para o lado direito do nosso trabalho. E vamos, pessoal, precisar de mais 2 quadradinhos. Então, ó, a gente faz 2 correntes e conta 1, 2 no terceiro ponto de base, coloca um ponto alto, 2 correntes e aqui, ó, 1, 2 no terceiro ponto de base, eu coloco outro ponto alto. Então, eu fiquei com 4 quadradinhos no início. Agora, eu preciso 16 pontos altos. Aqui eu já tenho 1 ponto, 2, 3. Vamos fazendo até ficarmos com 16 pontos altos. Depois, eu preciso de 12 quadrados vazios. Aí, vocês vão e repitam novamente 16 pontos altos e depois 12 quadrados vazios. Eu vou fazer o meu e já mostro. Então, aqui, pessoal, na quinta carreira, o início 4 pontos alto, 4 quadrados vazio e aqui 16 pontos alto e na divisão aqui 12 quadrados vazio. Assim eu fui fazendo por toda a extensão do meu pano. Aqui no finalzinho, ó, depois dos 16 pontos alto, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrados vazio e 4 pontos altos. Para a próxima carreira, 3 correntes, já virei aqui o meu trabalho, fiz 3 pontos altos aí para fechar o cantinho de borda. Pessoal, aqui eu fiz 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. Aqui eu vou ampliar um pouquinho para vocês melhor terem a visualização do que eu fiz aqui. Então, aqui, ó, nós vamos precisar de 1, 2, 3, 4 quadradinhos de base, para poder colocarmos aí um total de 13 pontos alto. Então, ó, o primeiro ponto eu coloquei neste ponto de base, depois eu fiz 1, 2 pontos aqui dentro do quadrado, 1 na base, 2 pontos altos dentro desse quadrado, 1 na base, 2 pontos altos dentro deste quadrado, 1 na base, 2 pontos altos dentro deste quadrado, 1 na base. Então, aqui eu fiquei com 13 pontos altos. A partir daqui, nós vamos fazer um quadrado vazio com 2 correntes e aqui, ó, eu faço um ponto alto. Aí, nós fechamos um quadrado vazio. Precisamos aqui, pessoal, um total de 7 pontos. Fiz aqui 7 pontos alto, um para cada de base. Agora, eu preciso colocar aqui quadrados vazios. Então, eu faço 2 correntes, conto 1, 2, 3, coloco um ponto alto. 2 correntes, conto 1, 2, 3, faço aqui um ponto alto. 2 correntes e aqui outro ponto alto. E vamos continuando aqui a fazer os quadradinhos vazios, certo? E depois que eu terminar aqui, ó, os quadradinhos vazios, eu vou fazer
um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadrados, tá, pessoal? Aí, o próximo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, nós vamos repetir aqui, ó, os 13 pontos altos, tá? Então, façam 10 quadrados vazio, depois 13 pontos altos e depois repitam esta sequência dos pontos. Então, aqui fizemos a sexta carreira, 4 pontos altos, 2 quadrados vazio, aqui 13 pontos altos, 1 quadrado vazio, 7 pontos alto, aqui eu fiquei com 10 quadrados vazio e a partir daqui nós repetimos os 13 pontos altos. Então, assim, aqui, pessoal, é a folha, tá? Do nosso morango. Agora, nós vamos começar o corpinho do morango. Então, eu fui fazendo assim até o final. Aqui, depois dos 7 pontos alto, eu fiquei com 2, 4, 6, 7 quadrados vazio e 4 pontos altos. Para a carreira de número 7, já fiz o meu cantinho de borda e já adiantei aí 2, 4, 6, 7 quadradinhos vazios. Então, eu repeti os quadradinhos e vamos ter que fazer mais alguns aí. Então, aqui eu já virei o pano pro lado direito, já adiantei aqui, ó, 7 quadradinhos. Vamos fazer mais 2 quadrados vazio. Então, façam 2 correntes, conta aqui, ó, o terceiro ponto de base, um ponto alto, 2 correntes, terceiro ponto de base, um ponto alto. Agora, vamos preencher este quadradinho aqui da base com 2 pontos altos dentro e um na base. 2 correntes, conta aqui, ó, o terceiro ponto de base, um quadrado vazio, 2 correntes, terceiro ponto de base, um quadrado vazio. E aqui a gente tem que completar um total de 7 pontos altos. Então, aqui, pessoal, nós fizemos os 7 pontos altos. Agora, do lado oposto aqui, ó, nós temos que fazer um total de 12 quadradinhos vazio, tá? Então, quando chegar aqui em cima dos pontos altos, vocês vão fazer igual aqui, ó, 2 correntes, terceiro ponto de base e um ponto alto. 2 correntes, terceiro ponto de base e um ponto alto. Então, nós temos que ter 12 quadradinhos aqui, ó. Vamos ficar com 2, 4, 6, 8, 10, mais 2 aqui que eu tenho que fazer de quadradinho, 12 quadradinhos vazio. E a partir daqui é só repetir essa sequência, tá? Em cima aqui destes pontos, depois repete os 12 quadradinhos e assim por diante. Aqui a carreira de número 7 ficou pronta com os 4 pontos altos aqui no início, depois eu fiquei aqui com um total de 9 quadrados vazio, 4 pontos altos, 2 quadrados vazio e aqui um total de 7 pontos altos. Nessa divisão aqui, nós ficamos com 12 quadrados vazio e a partir daqui, ó, já é esta repetição. Eu fiz assim por toda a extensão do meu trabalho. No final aqui da carreira, depois dos 7 pontos altos, fiquei com 2 quadrados vazios e 4 pontos altos. Na carreira de número 8, eu já fiz aquele cantinho de borda, 3 correntes, mais 3 pontos altos, virei meu trabalho, já adiantei aqui 2 quadrados vazios, tá? Então, agora a gente precisa de mais 5 quadradinhos aí, tá? Para totalizar 7 quadrados, ó, já tenho 2, aqui eu pulo o terceiro ponto de base, né, com as 2 correntinhas já feita, ó, e já coloco o ponto alto. 2 correntes, ó, ponto alto, 2 correntes, ponto alto, 2 correntes e aqui o meu 7º quadrado vazio, ó, 2, 4, 6, 7. Agora eu preciso colocar 13 pontos altos. Então, sempre dentro do quadrado, 2 pontos altos e um na base. Até a gente ficar com 13 pontos. Nós vamos usar aí 4 quadradinhos de base. Aqui, pessoal, na carreira de número 8, ficamos com 4 pontos altos. Ficamos com 2, 4, 6, 7 quadrados vazios. Aqui nós ficamos com 13 pontos altos
E na divisão aqui, ó, deram um total de 13 quadradinhos vazio. E a partir daqui foi repetição já dos 13 pontos altos, 13 quadrados vazio, e assim eu fui fazendo até o final. Depois dos 13 pontos altos, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 quadrados vazio, 4 pontos altos. Para a carreira de número 9, já fiz o meu cantinho de borda, virei o trabalho. Aqui, pessoal, eu adiantei 4 quadrados vazios, ó, 1, 2, 3, 4, cada um separado por 2 correntes. Neste quadradinho de base, ó, eu fiz 2 pontos altos. Então, neste total aqui, ó, eu tenho que ter 28 pontos altos, tá? Sempre dentro do quadradinho, eu coloco aqui, ó, 2 pontos altos, um na base, 2 pontos altos na base, 2 pontos altos e um na base, tá? Então, aqui eu tenho que ter 28 pontos altos. Aqui eu tenho que ter um total de 8 quadradinhos vazio, e a partir daqui, ó, vocês já vão começar a repetir os 28 pontos alto aqui, tá bom? Então, essa será a sequência aí da carreira de número 9, a repetição, e daqui a pouquinho eu volto e mostro para vocês. Carreira de número 9 pronto, fiquei aqui no início com 4 pontos alto, 4 quadrados vazio e 28 pontos alto. Aqui na divisão eu fiquei com 8 quadrados vazio, e a partir daqui é a repetição dos 28 pontos alto. Assim eu fui fazendo por toda a extensão do meu trabalho. Aqui, depois dos 28 pontos alto, fiquei com 3 quadrados vazio e 4 pontos alto. Para a carreira de número 10, já fiz aqui os 4 pontos alto, né, o meu cantinho de borda, virei o trabalho, adiantei 2 quadrados vazio. E aqui, pessoal, ó, eu adiantei um total de 13 pontos alto, tá? Sendo que eu coloquei aqui, ó, um ponto alto para fechar esse quadrado, depois coloquei 2 pontos altos aqui dentro e completei o restante aqui até ficar com 13 pontos altos. A partir daqui, eu vou fazer um quadradinho vazio, 2 correntes, conta o terceiro ponto de base e coloca um ponto alto. Agora, eu vou precisar um total de 10 pontos altos aqui. Então, eu já tenho o primeiro, vou fazer o segundo. Fiz os 10 pontos altos, faço 2 correntes, conto aqui o terceiro ponto de base, coloco um ponto alto. E aqui eu coloco um total de 7 pontos altos. Aqui eu já tenho 4, mais 2 aqui dentro. Eu tenho 6 e mais um aqui, 7. Então, agora nós vamos aqui para a parte dos quadrados. A gente faz 6 quadradinhos vazio. Aqui 2 correntes e o ponto alto para a gente fechar o sexto quadradinho vazio. E a partir daqui, pessoal, nós já vamos repetir aqui, ó, o início aqui do trabalho, que nós vamos ficar com 13 pontos altos, depois um quadrado vazio, 10 pontos altos, um quadrado vazio e 7 pontos altos. E repitam os 6 quadradinhos vazios, tá? Então, essa será a sequência da carreira de número 10. Carreira de número 10 pronta. Aqui começamos com 4 pontos altos, 2 quadrados vazios, e aqui nós ficamos com 13 pontos alto, um quadrado vazio, 10 pontos alto, um quadrado vazio e 7 pontos alto. Aqui na divisão, 6 quadradinhos vazio. A partir daqui, já é repetição dos 13 pontos alto, e assim eu fui fazendo por toda a extensão do pano, chegando aqui no finalzinho, depois dos 7 pontos alto, eu fiquei com 3 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a carreira de número 11, eu repeti tudo isso aqui, né? Primeiro eu fiz 3 correntes, 3 pontos altos, virei o trabalho e fiz 3 quadrados vazios. Ficou praticamente o cantinho igual aqui, né? O começo igual ao finalzinho aqui. Aqui nós estamos do lado direito do pano agora. Pessoal, aqui eu repeti todos os pontos de base, tá? Que são 7. Só que nós temos que completar aqui, né? Fazer mais uns pontinhos aqui, na carreira de número 11 agora. Então,
eu coloco mais 2 pontos altos aqui dentro, um na base, assim, e completo aqui, ó, mais 3 pontos altos. Então, a gente tem que ficar aqui com 13 pontos altos. Fiz aqui os 13 pontos altos, 2 correntes. Terceiro ponto de base, eu coloco um ponto alto e também tenho que fazer mais 13 pontos altos. Aqui eu já tenho 4 pontos, inclusive dentro aqui, ó, do quadradinho eu coloco 2 pontos altos na base e até ficar com 13 pontos altos no total. Fiz 13 pontos alto, 2 correntes, terceiro ponto de base, eu faço um ponto alto e completo aqui com o restante dos pontos, né? 4 pontos altos. Pessoal, a partir daqui, a gente já vai só repetir os 6 quadradinhos vazios, que são 2 correntes e ponto alto, 2 correntes e ponto alto. E logo a gente já começa a repetir esses pontos aqui, ó, do início do morango, nós vamos começar a fazer aqui, tá? Neste outro desenho aqui do moranguinho que nós precisamos, tá? E nós terminamos a carreira de número 11, 4 pontos alto, 3 quadrados vazio, 13 pontos alto, 1 quadrado vazio, 13 pontos alto, 1 quadrado vazio e 4 pontos alto. Aqui na divisão ficamos com 6 quadrados vazio. A partir daqui já é repetição do início aqui do morango, e assim eu fiz por toda a extensão do meu trabalho. Aqui no finalzinho, depois dos 4 pontos altos, eu fiz 2 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a carreira de número 12, já fiz o meu cantinho de borda, virei o trabalho, adiantei 2 quadrados vazios. E aqui, pessoal, ó, eu fiz um ponto alto para cada ponto de base. Dentro deste quadradinho, eu coloquei 2 pontos altos e depois eu coloquei aqui, ó, 1, 2, 3, 4 pontos, né, para completar aqui. No total, a gente tem que ficar com 10 pontos altos aqui, tá? No cantinho do nosso morango. Agora, continuando, vamos fazer 2 correntes, conta 1, 2, no terceiro ponto de base, coloca um ponto alto. Então, a gente fechou um quadrado vazio. Agora, pessoal, nós temos que fazer aqui um total de 22 pontos altos, tá? Ele vai dar até aqui, ó, o 22º ponto, e aqui dentro deste quadradinho a gente coloca 2 pontos altos, ok? E aqui a gente repete os 6 quadrados vazios. Carreira de número 12 pronta, 4 pontos altos, 2 quadrados vazios. Aqui eu fiquei com 10 pontos altos, um quadrado vazio, e aqui 22 pontos altos, na divisão 6 quadrados vazios. Então, assim, eu fiz por toda a extensão do meu pano. Aqui no final, depois dos 22 pontos altos, fiquei com 3 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a carreira de número 13, já fiz as 3 correntes, né, mais os 3 pontos altos aí, para fazer o cantinho de borda. Pessoal, não se preocupem, tá? Se ele tá enviesando um pouquinho, mas conforme vai subindo as carreiras, ele vai ficando mais arrumado, tá? Então, aqui, ó, depois que eu virei o trabalho, adiantei 3 quadrados vazio, fiz aqui um total de 7 pontos alto, tá? Aqui o início do nosso trabalho, estamos pelo lado direito aqui do pano. Aqui agora eu faço 2 correntes e conto 1, 2, no terceiro ponto de base eu coloco um ponto alto. Então agora, pessoal, aqui eu tenho que preencher todos esses pontos de base, certo? Este quadradinho aqui vazio, até a gente obter 25 pontos altos. Então aqui, ó, eu tenho um ponto alto, aqui eu vou fazer o segundo, o terceiro. É quando chegar dentro do quadradinho, façam 2 pontos altos. Então, quando tiver 25 pontos altos, aí eu volto aqui para a gente continuar. E na carreira de número 13, 4 pontos altos, 3 quadrados vazio. Aqui eu fiquei com 7 pontos altos, um quadrado vazio, e aqui 25 pontos altos. Eu fiz 2 quadrados aqui vazio, cada um separado por 2 correntes. E no terceiro quadradinho de base, eu fiz
1, 2, 3, 4 pontos altos. Aqui esse primeiro ponto é o fechamento, né, do quadradinho vazio, depois eu coloquei mais 3 pontos altos. Do lado oposto, 3 quadrados vazio, e a partir daqui, pessoal, já é a repetição dos 7 pontos altos, ok? Então, assim, eu fui fazendo a carreira de número 13 até o finalzinho aqui. Depois dos 25 pontos altos, 2 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a carreira de número 14, eu já dei uma adiantada, vou explicar para vocês, já fiz o meu cantinho de borda. E depois do cantinho de borda, eu fiz, olha, um quadrado vazio separado por 2 correntes, o segundo quadrado e o terceiro quadradinho aqui, pessoal, eu fiz 2 correntinhas. Contei 1, 2, no terceiro ponto de base, eu coloquei um ponto alto, tá? Então, aqui, ó, eu completei depois com mais 1, 2, 3 pontos. Aqui, ó, eu fiz 2 correntes e contei 1, 2, 3, coloquei um ponto alto. Depois, com este ponto aqui, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Fiz 2 correntes e contei 1, 2 no terceiro ponto de base, eu coloquei um ponto alto. E aqui eu fiquei com um total de 13 pontos altos, tá? Inclusive, dentro deste quadrado, eu coloquei aqui, ó, 2 pontos altos. Então, eu fiquei com 13 pontos altos. Depois eu fiz aqui 2 correntes, contei 1, 2 no terceiro ponto de base, coloquei um ponto alto. Então, eu fechei um quadrado, 2, 3, 4 quadrados vazios. E aqui eu repeti os 4 pontos altos, tá? Então, a partir daqui, vocês vão fazer os 2 quadradinhos vazios. E aqui, ó, já é repetição, vão fazer mais um quadradinho aqui em cima desses pontos e vão repetir esta sequência aqui da carreira de número 14. Eu vou fazer o meu, já mostro. Então, pessoal, aqui é a carreira de número 14, ficamos com 4 pontos altos, 3 quadrados vazios, 4 pontos altos, um quadrado vazio. Aqui eu fiquei com 7 pontos altos, um quadrado vazio, e aqui 13 pontos altos, 4 quadradinhos vazios, aqui a divisão de um desenho para o outro, ficamos com 4 pontos altos, do lado oposto, 3 quadrados vazios. Observe que nós estamos do lado avesso do pano, e a partir daqui, pessoal, já é repetição, ok? Se ficou dúvida, volta um pouquinho lá na explicação da colocação dos pontos, assim eu fiz até o final aqui. Eu já adiantei a próxima carreira. Depois aqui dos 13 pontos altos, eu fiquei com 1, 2, 3, 4 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a carreira de número 15, já fiz o meu cantinho de borda. Fiz aqui um total de 4 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes, tá? Não se esqueçam. Aqui, pessoal, eu repeti ponto alto sobre ponto alto, um total de 7 pontos altos. E aqui eu fiz 2 correntes e contei aqui, ó, 1, 2, no terceiro ponto de base eu coloquei um ponto alto, tá? Então, aqui, ó, no total eu tenho 19 pontos altos. Inclusive, dentro destes quadradinhos aqui, ó, cada um deles, ó, eu coloquei 2 pontos altos. Então, totalizando aqui 19 pontos altos. Aqui foi repetido, né, os 3 quadradinhos, cada um separado por 2 correntes, e os 4 pontos altos, ok? Então, esta é a sequência da carreira de número 15 que nós vamos fazer aqui nos demais desenhos, tá? Então, é só dar uma paradinha aí no vídeo, olhar aqui como foram colocados os pontos. Então assim ficou a carreira de número 15. A colocação dos pontos. Qualquer dúvida, só voltar um pouquinho o vídeo e olhar como foram colocados os pontos. Então, eu fiz assim, só para relembrar que a gente tem 7 pontos alto e aqui nós ficamos com 19 pontos alto, certo?
Então, assim, eu fui fazendo, chegando aqui no final, depois dos 19 pontos altos, fiz 3 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes e os 4 pontos altos. Para a carreira de número 16, já fiz 3 correntinhas, virei o pano, já fiz mais 3 pontos altos. Aqui, pessoal, eu fiz 3 quadrados vazios, o quarto quadrado vazio eu já fiz em cima dos pontos de base, então, nós fazemos 2 correntes e contamos 1, 2, no terceiro ponto de base, eu coloco um ponto alto. Aqui, o total, eu fiquei com 7 pontos alto. Aqui, nós já estamos na carreira de número 16. Fiz 2 correntes e contei 1, 2 no terceiro ponto de base, coloquei um ponto alto. Aqui, pessoal, contando com este primeiro ponto, eu fiquei com um total de 13 pontos altos. Aqui no finalzinho, 2 correntes e o terceiro ponto de base, eu fiz um ponto alto e fechei um quadrado vazio. Então, contando com esse quadradinho, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 quadrados vazios. Aqui eu fiz os 4 pontos altos aqui no total. Aqui, pessoal, já vai começar a repetição aqui do início do nosso trabalho. Então, eu fiz aqui, ó, 2 quadrados, vou fazer o terceiro e vou fazer mais um quadradinho aqui, ó, no terceiro ponto de base. A gente faz as 2 correntes e coloca um ponto alto aqui. E a partir daqui, nós vamos repetir, ó, os 7 pontos, quadrado vazio, depois os 13 pontos altos. Eu vou fazer o meu e já mostro aí para vocês. Terminei, então, a carreira de número 16 com 4 pontos altos, 4 quadrados vazios. Aqui eu fiquei com 7 pontos altos, um quadrado vazio e aqui 13 pontos altos. Fiquei aqui com 5 quadradinhos vazios, aqui 4 pontos altos da divisão e do outro lado aqui, aliás, aqui eu fiquei com 5. 4 pontos aqui da divisão e deste lado que eu fiquei com 4 pontos altos, tá? Aqui a gente tá terminando a 16ª carreira pelo lado avesso do pano e aqui eu fui repetindo tudo o que eu expliquei para vocês. Aqui no finalzinho, depois dos 13 pontos altos, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 quadrados vazios e 4 pontos altos. Agora, pessoal, eu já virei o meu pano aqui pro lado direito, ó, por causa da bainha. E nós vamos fazer agora as pontas, né, de cada desenho aqui do nosso barrado. Porém, nós não vamos cortar o fio, tá? Nós vamos fazer aqui um motivo primeiro, depois o próximo, daquele mesmo esquema que eu venho ensinando para vocês aí de alguns barradinhos aí anteriores, tá bom? Então, aqui, olha, eu tô pro lado direito. Aqui nós vamos começar a fazer o trabalho, ó, com 3 correntes. Aqui, ó, no último ponto de base, eu ponho um ponto alto, 2 aqui dentro do quadradinho e um ponto alto aqui na base. Certo? Pessoal, para quem não quiser fazer desta maneira, né, que eu comecei a ensinar aí no canal, aqui é só você voltar com os 4 pontos baixíssimos, tá? É que um lado a gente trabalha com 3 correntes e o outro lado aqui nós vamos trabalhar com ponto baixíssimo, tá? Então, para quem quiser fazer aquela parte, né, de um desenho de cada vez, neste momento aqui é só você voltar com 4 pontos baixíssimo e começar a fazer os pontos altos aqui e no meio do desenho não muda nada, tá? É só mais os cantinhos aqui, mas nós vamos fazer com aquela técnica que a gente não corta a linha, tá? Então, depois dos 4 pontos altos aí, nós vamos fazer 2 correntes e ponto alto aqui, vamos fazendo os quadradinhos. Ó, fiz 4 quadrados aqui, eu faço mais 2 correntes e conto aqui, ó, no terceiro ponto de base, um ponto alto. Aqui eu vou precisar 16 pontos altos. Aqui eu já tô no terceiro ponto alto. E assim eu vou fazer até
eu obtiver aqui 16 pontos, inclusive aqui dentro, ó, vocês coloquem 2 pontos altos. Olha, pessoal, então aqui eu coloquei os 16 pontos altos, me sobraram aqui 3 pontos altos de base, aí eu fiz 2 correntes, coloquei um ponto alto aqui no último pontinho da base. Então, aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4 quadrados vazio. Aqui, ó, é bem a divisão do motivo. No último quadradinho aqui, eu coloquei 2 pontos alto dentro e um na base. Então, contando com este outro ponto, eu tenho 4 pontos alto aqui. E quando eu tiver do lado de dentro aqui do meu motivo, eu tenho que voltar fazendo 4 pontos baixíssimos. Então, você faz uma corrente, vira aqui o trabalho e dentro de cada ponto alto aqui de base, ó, você introduz a agulha, puxa o fio, ó, e passa por dentro da argolinha. Este é o ponto baixíssimo. Você faz por 4 vezes. Terminou, sobe 3 correntes. Faz 2 pontos altos aqui dentro do quadrado e um aqui na base, certo? Aqui nós já vamos estar na carreira de número 18 e nós temos que fazer quadradinhos, então 2 correntes e ponto alto. Até aqui eu fiquei com 3 quadradinhos, preciso de mais 2, então eu faço 2 correntes, ó, no terceiro ponto de base eu coloco um ponto alto, 2 correntes, no terceiro ponto de base mais um ponto alto. Aqui eu coloco 7 pontos alto, ó, já tenho 3. Fiz os 7 pontos alto, 2 correntes e conto aqui, né? O último ponto de base você fecha um quadrado vazio. 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto. Então, assim a gente segue fazendo os quadradinhos vazios. Olha, e quando chegar aqui no último quadradinho, você vai preencher com 2 pontos alto, um na base. Pessoal, este é o lado que vai ser as alças, né? Então, aqui eu tenho que fazer um ponto alto alongado. Eu laço aqui o fio, ó, e no último ponto de base eu introduzo a agulha e coloco um, tiro um ponto, aliás, tiro 2 e tiro 3, tá? Para voltar, ó, 3 correntinhas, viro o trabalho, virei aqui o trabalho, ó, no último ponto aqui de base, eu introduzo a minha agulha e começo a fazer aqui, ó, um total de 4 pontos altos, certo? E a partir daqui vão ser 2 correntes e ponto alto. Vamos fazer quadrados vazio, com 2 correntes e ponto alto. 2 correntes, aqui a gente conta o terceiro ponto de base e faz um ponto alto. Aqui também 2 correntes, um ponto alto. Então, pessoal, até o finalzinho lá do nosso trabalho agora, vamos fazer apenas quadradinhos vazio, tá? Então, aqui a gente vai caminhando e vai fazendo. Ó, cheguei no último quadrado aqui, ó, do lado que a gente tem que fazer os pontos baixíssimos, ó, eu faço primeiro aqui, ó, os 4 pontos altos. Lembrem-se, tá? Peguem como referência esse lado aqui, ó, da divisão, para você voltar com os pontos baixíssimos. Aqui você faz uma corrente, vira o trabalho e vai caminhar com os 4 pontos baixíssimos, tá, pessoal? Então, a gente vai fazer esse processo aqui até o final lá da pontinha do nosso desenho aqui, ó. Tá? Então, esta parte da vira aqui eu vou fazer com vocês e a parte dos quadradinhos vocês vão fazendo, tá? Que a cada carreira vai diminuindo um. Aí eu vou fazer mais os cantos com vocês para não ter dúvida, tá? Então, vamos lá. Olha, aqui é o lado das alcinhas. Primeiro, a gente termina aqui de fazer os 4 pontos altos, ó. Aí, como a gente tem que fechar antes de voltar com as 3 correntes, é sempre um ponto alto alongado, ó. Então, eu pego, laço aqui
a minha linha na agulha e no último ponto aqui de base, ó, eu pego a primeira laçadinha, tiro uma, tiro duas e tiro três. Agora, para voltar assim, 3 correntes, viro o trabalho. E aí, continuem a fazer aqui os 4 pontos altos, ó, sempre pega no último aqui. E já faz depois os quadradinhos vazios. Aí, no último quadradinho, você tem que colocar os 4 pontos altos. Então, aqui eu fiquei com 6 quadradinhos, ó, e já preenchi os 4 pontos altos, ó. Este é o lado da referência que eu falei para vocês, que é os 4 pontos baixíssimos. Então, é só fazer aqui, ó, uma corrente, vira o trabalho e caminhem com os 4 pontos baixíssimos. Já fiz os 4 pontos baixíssimos, as 3 correntes, 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base. Agora, a gente continua a fazer os quadradinhos, tá? Sempre 2 correntes e ponto alto para separar. Deixa eu abrir aqui, ó. Nós estamos do lado aqui, ó, avesso do pano, tá? Que a gente tá fazendo carreiras de ida e volta. Aqui, finalizando a carreira de número 22, ó, vamos fazer a laçada. No último ponto aqui de base, introduz a agulha, ó, e tira uma laçada, tira 2 e tira 3. Sobe aqui 3 correntes, não precisa ser muito apertado, tá, pessoal? E aí, volta a fazer aqui, ó, os 4 pontos altos e os quadradinhos vazio. Então, aqui eu já fiz 2 quadradinhos vazio e 4 pontos altos. Aqui, ó, é meu lado dos pontos baixíssimos. Então, eu faço uma corrente, viro o trabalho e faço os 4 pontos baixíssimos. Ó, vou fazer mais uma vez com vocês. É só introduzir a agulha, ó, e passar entre a argolinha aqui, ó, que tem na agulha, que fica na espera, ó. Assim, sobe 3 correntes. Aqui, pessoal, nós vamos fazer 2 pontos altos dentro do quadrado, um na base, 2 pontos altos aqui dentro do quadrado e um na base aqui. Então, a gente fica com 7 pontos aqui no final, ó, 3, 6, 7. Aqui, ó, como é o lado das correntinhas, né, primeiro, ó, quando a gente tá do lado avesso aqui do pano, a gente tem que fazer o ponto alto alongado aqui, ó, ok? E para voltar, 3 correntes, vira o trabalho, e aqui nós vamos contar, ó, 1, 2, no terceiro ponto da base aqui, ó, eu ponho um ponto alto e mais um ponto alto aqui no próximo ponto. Assim, ó. E para voltar, né, pra gente descer aqui, agora a gente começa a colocar as 3 correntinhas e fecha com ponto baixo. Porque aqui, ó, é o lado do início do nosso trabalho, ó, ela já fica fechadinha, tá? E agora aqui a gente termina de fechar com 3 correntes, ponto baixo, para depois começar este outro motivo de morango que eu vou começar com vocês também, tá? Então, aqui eu vou mostrar para vocês, pra gente descer, ó, faz 3 correntes, não precisa ser apertada, tá? Ó, pega dentro do ponto ou na base do ponto, tanto faz. E vai descendo, ó, 3 correntes, ponto baixo. Ali eu já tinha feito as 3 correntinhas, agora aqui, ó, eu faço ponto baixo. 3 correntes aqui, ó, ponto baixo. 3 correntes e um ponto baixo aqui. Ponto baixo, ó, 3 correntes aqui. Um ponto baixo. E assim a gente vai descendo, ó, para fazer o fechamento do trabalho com 3 correntes e o ponto baixo. Tá quase chegando aqui na divisa, né? Ó. Cheguei aqui na metade, né?
aqui no meio do motivo entre um desenho e outro. Eu faço apenas uma corrente. E aqui, pessoal, ó, para reiniciar, ó, eu vou fazer um ponto alto em cima deste último ponto de base. Vou colocar 2 pontos altos aqui dentro e um na base. Eu vou abrir aqui para vocês entenderem, ó. Então, aqui a ponta de um morango já tá pronta. Deixa eu esticar ela, meu ponto é um pouco apertado, ele fica meio enrugado e depois eu passo um ferro para ele poder ficar bem assentadinho. Então, agora aqui, ó, nós vamos começar a fazer esta carreira aqui, ó, tá? Então, a gente vai ter que colocar 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos e depois vamos colocar 16 aqui pontos altos, tá? Então, eu vou fazer aqui e depois do outro lado eu vou colocar 4 quadrados vazios. E daí, na hora da vira, eu faço mais uma vez com vocês para vocês entenderem como é que faz, tá bom? Olha, pessoal, então aqui eu já fiz, ó, os 4 pontos altos, igual aqui, ó, nesta carreira aqui. Depois, 1, 2, 3, 4, 5, eu fiz aqui os 16 pontos altos. E do lado oposto, os 4 quadradinhos vazios e 4 pontos altos. Como referência aqui, ó, desse lado a gente tem que colocar os 4 pontos baixíssimos. Então, aqui eu já fiz uma corrente. Vou virar aqui o meu trabalho. E agora sim, ó, eu faço aqui, ó, a introdução da agulha no ponto, laço lá a minha linha e trago aqui dentro da argolinha por 4 vezes, tá? Este é o ponto baixíssimo, ó, que nós acabamos de fazer. Aí daqui a gente sobe 3 correntes, 2 pontos altos dentro do quadrado e um aqui na base. Então, pessoal, esta carreira agora aqui, ó, que nós estamos fazendo, vai ser essa aqui, ó. Então, depois dos 4 pontos altos que eu fiz aqui, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos aqui vazio e vou colocar 7 pontos altos do lado oposto e aqui vou ficar com 5 quadradinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e fazer os 4 pontos altos, tá? Eu vou fazer, eu já venho. Então, pessoal, aqui eu fiz, né, os 5 quadradinhos, 7 pontos altos, 5 quadradinhos e os 4 pontos altos, é igualzinho essa carreira aqui. Aí, como a gente tá, ó, indo na direção, né, da finalização de uma lateral do nosso barrado, ó, então, esse lado aqui, ó, a gente tá do lado avesso, antes de virar, eu tenho que fazer um ponto alto alongado aqui, ó. Então, eu pego aqui, ó, no último ponto aqui da base, ó, laço meu fio, fico com 3 argolinhas. Aí eu tiro a primeira, ó, a segunda e a terceira. Aí quando eu vou voltar, que eu vou virar o trabalho, ó, eu faço 3 correntes. Aí sim, eu viro meu pano. Aí eu começo a fazer os 4 pontos altos aqui primeiro. Aí, depois que eu fiz aqui os meus 4 pontos altos, aqui, ó, eu fiz os quadradinhos vazios. E quando chega aqui em cima dos pontos de base, eu faço, ó, 2 correntes, terceiro ponto de base. Eu coloco um ponto alto, 2 correntes e mais um outro ponto alto para fechar o quadradinho vazio, tá, pessoal? Então, daqui para frente, vocês vão fazer sozinhos, tá bom? Eu vou continuar o meu aqui. Dúvidas, é só voltar a explicação. Então, vocês têm que se lembrar que quando vocês estão aqui, ó, pelo lado direito do pano, né? Tendo como referência aqui a divisão de um desenho para o outro, esse lado serão os lados dos pontos baixíssimos, tá? E quando você estiver do lado avesso, assim, ó, para poder fechar o trabalho, primeiro você tem que fazer o ponto alto alongado e para voltar com o trabalho, 3 correntinhas, igual nós acabamos de fazer aqui. Aí você faz, né, as 3 correntes, os 4 pontos altos e continua fazendo as carreiras aí que o trabalho pede, ó. Então, aqui, essa carreira aqui, ó, vai ser esta aqui que nós estamos fazendo. Daí, é só você seguir essa sequência aqui até o finalzinho aqui do desenho,
que vai dar certinho. E daqui a pouco eu volto para a gente poder finalizar o último desenho ali do nosso trabalho. Pessoal, aqui eu terminei de fazer os demais motivos. Agora eu vou finalizar esse com vocês aqui, ó, pelo lado direito do trabalho. Esse cantinho aqui eu tenho que fazer os pontos baixíssimos, ok? Então, aqui primeiro eu faço um total de 4 pontos alto. Faço uma corrente, viro o trabalho e volto com os pontos baixíssimo. Introduzo a agulha aqui, ó, no primeiro ponto, passo aqui na laçadinha. E assim a gente faz com os demais pontos de base. Terminou este processo aqui, subam 3 correntes, façam mais 3 pontos altos. Aqui, pessoal, como já é a finalização, nós temos agora que completar aqui, ó, mais 2 pontos altos aqui dentro e um na base. Então, a gente fica com 7 pontos alto igual aqui, ó, nesta carreira, tá, ó. Esse lado aqui, que é o lado das alcinhas, ó, você tem que dar uma laçadinha da linha na agulha, o último ponto de base, introduz a agulha, puxa o fio, ó, tira uma vez, tira 2 e tira 3. Para voltar, ó, 3 correntes, aqui, ó, a gente tá do lado avesso. Para voltar, é só virar, fazer as 3 correntes, vira o pano. Aqui, ó, no terceiro ponto aqui de base, eu faço um ponto alto. E no próximo aqui, outro ponto alto. Então, aqui agora, ó, nós vamos descer aqui com 3 correntes, tá? Que aí já finaliza o trabalho. Aí você introduz aqui a agulha dentro do ponto ou em cima do ponto aqui de base e faz um ponto baixo, ó, 3 correntes. E assim a gente vai descendo com, fechando com um ponto baixo, ó, 3 correntes, ponto baixo, 3 correntes e aqui um ponto baixo. E aqui depois do último ponto baixo eu faço 3 correntes para finalizar aqui, ó. No último ponto aqui de base, eu introduzo a agulha, faço um ponto baixíssimo, só passo o fio por dentro da agulha, faço uma corrente e aqui a gente alonga o fio e corta. Nosso trabalho, ó, ele ficou assim. Nosso motivo de morango. Ok? Então, pessoal, se você gostou da proposta de aula de hoje, já deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos e na hora da inscrição ativa o sininho para receber notificação de vídeo quando eu postar no YouTube. E lá no Instagram, Eliane Prado 03, você fica sabendo das novidades que eu vou trazer aqui para o canal. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Tchau!